Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Sesc Bom Retiro. Agora daremos continuidade ao ciclo de bate-papos de Omodê, Festival Sesc Arte de Cultura Negra para a Molecada. Uma mostra artística e educativa com o objetivo de enaltecer culturas afro-brasileiras na relação com as várias formas de ser criança, além de reverberar a importância de se pensar coletivamente a ancestralidade, o antirracismo e a diversidade na infância, através do convívio, do compartilhamento de saberes e da arte. Esse ciclo de bate-papos é direcionado ao público adulto, sem deixar de trazer as crianças, pois contamos com espaço dedicado a elas, Kizomba, com a Companhia Alcina da Palavra, e estará em diálogo direto com as temáticas de curadoria da mostra. Esse é o 8º encontro e tem o título Famílias Interraciais e Adoção, e propõe uma reflexão sobre as questões sociais, culturais e emocionais envolvidas na construção, nas dinâmicas e relacionamentos das famílias com esta composição. Para compor o bate-papo, gostaríamos de convidar para subir ao palco Aline Silva e Xênia da Assunção. E para a mediação, Adriana Cruz Macedo, que é assistente técnica da Gerência de Ação Cultural do Sesc São Paulo, jornalista pela Faculdade Casper Líbero, bacharel em Letras pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Gestão Cultural pelo SENAC. Trabalha há 12 anos no Sesc São Paulo, na curadoria e programação de artes cênicas. E é mãe solo por adoção tardia interracial de Cauã, de 13 anos. Passo a palavra, então, à mediadora. Ótima vivência a todas e todos. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa unidade Sesc Bom Retiro. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Sou funcionária do Sesc, já estive nessa unidade, já trabalhei aqui, e de poder estar aqui com nossas queridas convidadas. Né? E agradecer e pedir licença para estar aqui, né, a todos os nossos ancestrais, ao povo preto, que lutou muito, né, para que a gente possa estar aqui hoje para debater essas questões. Né? Então, primeiramente, eu vou apresentar as nossas convidadas. Aqui. A Aline Silva. Ela é psicóloga especializada em maternidade pela Universidade de Araraquara e ela vive em Campinas. Ela é pós-graduada em Psicologia na Saúde da Mulher pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ela é doula de parto. Atuou por 10 anos como psicóloga social na política de assistência social em serviço de convivência e fortalecimento de vínculos comunitários e familiares. Psicoterapeuta clínica na abordagem fenomenológica existencial. E há 1 ano e 8 meses, através da adoção, é mãe de Vitória e Leandro e mãe biológica de Francisco. Francisco tem 3 anos, a Vitória 7 e o Leandro 11. A Xênia, da Anunciação, ela veio de Salvador para estar com a gente aqui hoje. Ela é pós-graduanda em enfermagem obstétrica, é enfermeira, doula desde 2010, membra e fundadora do coletivo Doulas Pretas, uma iniciativa pioneira no Brasil. É idealizadora também do curso Maternidades Invisibilizadas. E ela é mãe solo da Zaya, de 14, e do Benjamin, de 6. Então, eu vou contar um pouquinho como vai ser a dinâmica. Então, primeiramente, as nossas convidadas vão fazer aí uma primeira explanação sobre o tema, né, de cerca de 10 a 15 minutos. Depois a gente começa um debate. Eu trouxe algumas perguntas e aí já convido a todas e todos que queiram, né, colocar perguntas também. A gente vai ter aí 1h30 até as 8h30 da noite. Então, são todos convidados também a participar aqui do debate. Então, primeiramente, passo a palavra para a Xênia. Olá, gente. Boa noite. Tudo bom? É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite do Sesc Bom Retiro, da Ana Emília e da Vanessa, que fizeram a mediação para que a gente estivesse aqui hoje, para ter esse bate-papo, que é muito importante para mim, enquanto mulher preta, não é, estar tratando desse tema que é a adoção interracial, que é um tema que a gente muitas vezes vê apenas
de forma mais figurativa, assim, nas grandes mídias, não é? Quando a gente pensa em família interracial, a gente pensa logo na família do Bruno Galhaço, a gente pensa logo na família da Astrid, mas assim, no cotidiano, nós temos inúmeras famílias que têm essa composição interracial por adoção, que é o foco aqui do nosso bate-papo, né? Que é a família interracial por adoção. E nós temos, ao largo do país, várias famílias que têm essa composição. E enfrentam vários tipos de desafio. E o desafio mais fundante, não é, das famílias interraciais por adoção é, sobretudo, o racismo que atravessa a estrutura social, sobretudo no país que a gente vive. Eu sou historiadora também, de formação. Minha primeira formação, antes de ser enfermeira, é historiadora. E quando a gente pensa na história do Brasil mesmo, da fundação do Brasil, da composição do Brasil, das 3 raças que compuseram o Brasil, não é? A gente também traz a gente consegue compreender melhor, não é, essa temática da adoção interracial, não é? Os nossos ancestrais foram trazidos de África e aqui chegaram, não se tinham a ideia de que nós éramos uma família, não é? Então, todas as famílias eram praticamente, sistematicamente apartadas, não é? As mães, os pais, os seus filhos, eles eram apartados, vendidos, enfim, para outras famílias, para outros locais. Você não sabia mais aonde andavam aquelas pessoas. E, ao longo dos séculos, né, a gente foi fazendo esse resgate, né, das nossas famílias, das nossas ancestralidades, compreendendo que nós já vivíamos em família em África, né? A vivência das famílias negras, ela é uma vivência muito intensa, não é? É uma vivência muito conjunta, né? Muito plural, não é? Sempre tem um ditado africano, inclusive, que diz que para criar uma criança você precisa de toda uma aldeia. Então a gente já tem essa estrutura já nas nossas ancestralidades, que foi nos tirada. E aí, quando a gente atravessa todo esse século XIX ou XX, a gente entra no século XXI, a gente também tem no Brasil, que a gente estava conversando mais cedo, essa ideia de que quando a gente pensa numa família por adoção e pensa também na família interracial, a gente sempre só pensa numa família branca adotando uma criança negra. A gente sempre, quando fala que a pessoa vai adotar uma criança, a gente sempre pensa na família branca, salvadora, e da família negra que colocou a sua criança à disposição, não é? Que é uma temática também que eu gosto muito de debater, não é? Que é a estrutura social que a gente vive, né? Porque tantas crianças negras elas são colocadas para adoção, que é algo que é antagônico à nossa história matriz, não é? Que é uma história de composição, de união, não é? De construção social coletiva. Não é? Então, tantas crianças que são colocadas para adoção, que estão nos abrigos para serem adotadas, grande parte sendo crianças negras, e aí muitas vezes as pessoas não conseguem fazer a leitura social, histórica, cultural, de como é que se vive o país. Para além disso, a gente vai atravessar também esses séculos, né, com o que a gente chama muitas vezes de adoção à brasileira. Não é? Não sei se vocês conhecem, né, que é... Aqui eu sou de Salvador, não é? A Bahia é um município gigantesco, né? A Bahia tem 417 municípios e assim cresci a minha vida toda ouvindo pessoas falando que iam trazer uma menina para criar, né? Em alguns locais que eu frequentava, então essa aqui é a menina que eu crio, né? Então essa família branca, a compreensão de adoção era tirar aquela menina mais uma vez, né? Tirar aquela menina do seu seio familiar para ser a salvadora daquela menina, porque na cidade ela vai poder estudar, na cidade ela vai poder ter melhores condições, na cidade ela não vai passar mais fome. Mas isso não é uma adoção, né? A gente sabe o que é que acontece nessas famílias, muitas vezes. Essas meninas, na maioria das vezes são meninas, elas não são adotadas pelas famílias, elas são trazidas para servirem de empregadas. Não é? Elas dormem lá no quartinho dela de empregadas, elas vivem uma vida que não é a vida de um filho. Não é? E quando a gente pensa na adoção, a gente está trazendo um filho
para a vida da gente. A gente está trazendo alguém para se somar à nossa família. Então, a gente está trazendo alguém para crescer, não é para trocar. Não é somente a gente que tem que dar para aquela criança todo o amor, tudo que ela não teve a vida toda, porque também ela vai nos entregar isso. Não é? Em qualquer relação parental, não é uma relação parental saudável, não é? Há que se ter essa troca. Então, um dos grandes desafios que eu vejo também nas famílias, muitas vezes interraciais, é você saber lidar com o racismo cotidiano, que muitas vezes, se essa família for branca e a criança for negra, essa criança vai necessariamente enfrentar, não é? E ela vai começar a enfrentar desde a mais tenra idade, não é? Ela está numa loja, está ali brincando com os pais, muitas vezes está ali, distraiu, alguém confunde ela com uma criança que é indesejada naquele local. Não é? E é uma abordagem muito profunda no Brasil, porque os corpos negros, geralmente, eles são corpos que são indesejados. Né? Eles não são desejados nos grandes restaurantes, nos shoppings, nos locais públicos. Né? Então, isso é um problema muito grande que se pode enfrentar. Então, eu acredito, muitas vezes, que os desafios é fazer esse letramento racial mesmo, não só daquela família, daquele núcleo familiar que está adotando, como também tem uma outra problemática. Muitas vezes, a família que adota já tem um certo letramento racial, mas a família de origem daquela família da criança não tem. Então, a criança sofre racismo dentro da própria família. Né? Então, muitas vezes, você não pode ser convidada para um evento porque você vai levar o seu filho que é preto. Não é? Se for uma família, sobretudo, que não seja uma família brasileira, enfim. A gente tem diversas leituras sobre isso, tem diversos estudos que abordam essa temática, não é? Que trabalham com isso diretamente. E assim, é mais uma ferida escancarada do que a gente vive aqui no Brasil. Não é? É mais uma ferida dolorosa que a gente tem que enfrentar. Não é? Que essas crianças vão necessariamente enfrentar, porque elas são crianças negras. É mais raro a gente ver uma família negra adotando uma criança branca, não é? Isso é mais raro. E uma outra questão também é você construir, né, colaborar na construção da autoestima dessa criança, não é? Porque essa criança, muitas vezes, ela vai viver num ambiente que é o ambiente da sua família, não é? Que se for uma família branca, é uma família que, eminentemente, vão ter muitas pessoas brancas ao seu redor. Não é? Então, você também fomentar nessa criança a sua autoestima, da textura do seu cabelo. Não é? A gente sabe, enquanto criança negra, eu fui uma criança negra, obviamente, né? E a gente sabe o quanto é difícil você ser uma criança negra no Brasil. Na escola, né? A gente sofre bullying bastante, né? Muito racismo. Não é? E como é que a gente lida com isso dentro da escola? Não é? Quando essa criança é sistematicamente preterida em local de outras crianças, né? O cabelo também, como é que a gente cuida do cabelo dessa criança preta? Não é? Alguns textos que eu acabei lendo traziam que, desde pequeno, muitas vezes a família não conseguia compreender e alisava o cabelo da menina. Eu conheci pessoas que alisavam o cabelo desde 3 anos de idade. Não é uma violência muito grande, né, para se enquadrar num padrão, não é, no que se diz que é padrão, não é, que é o branco, enfim, que a gente já conhece isso bastante. Então, é um desafio muito grande para as famílias que adotam também. Não é só amor, carinho, porque amor, carinho, atenção, não são fundamentais também para a vida de uma criança, mas também ela saber como é que ela se insere nesse mundo, não é? Saber como é que esse mundo a vê também é uma forma também de proteger essa criança. E a gente também tem que saber, eu não sou mãe por adoção, mas eu tenho filhos. E a gente saber que um momento a gente não vai estar presente todo o tempo na vida dessa criança, né? E a gente tem medo. A gente que é uma mãe preta, que tem filhos pretos, a gente tem medo. E muitas vezes uma família branca, porque não passou pelo racismo, não sofreu racismo, não vive cotidianamente isso, a gente sabe porque a gente vê, porque meu colega sofreu, porque eu vi na mídia, porque alguém falou, né? Mas assim, é um desafio também você fomentar essa discussão, não é, em todos os espaços, não é, ir de contra, não achar que apenas é uma besteira que vai passar,
não é que a gente pode superar isso juntos, porque somos todos iguais, quando não somos, não é? Não somos, né? Independente da classe social que essa pessoa preta vai ter, a primeira coisa que chega é a cor da pele, não é? Então, isso é muito importante que as famílias saibam, né? Que as famílias tenham isso na pauta do dia, não é? E é isso, mais ou menos, que eu quero trazer nessa primeira fala aqui para vocês. Obrigada. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Então, tá bom. Queria agradecer a presença de vocês e pedir licença para falar, né? Eu acho muito importante todo esse movimento que é o Festival Omodé. Eu estava encantada com a programação. Isso é de uma riqueza e de uma sensibilidade ímpar. Então, parabenizar o pessoal do SESC. Agradecer a Ana, que foi quem fez o convite, a Vanessa, né? Todas as pessoas que viabilizaram essa chegada até aqui. E eu queria começar dizendo um pouco quem eu sou. E aí eu sempre faço isso, né? Eles pedem para a gente mandar uma mini bio, a gente manda lá o negócio, parece o currículo Lattes, mas isso não diz sobre quem eu sou. Isso diz sobre os cursos que eu fiz. E alguns nervosos que eu passei na vida, inclusive. Mas não sobre quem eu sou, né? Então, como ela bem disse, eu sou mãe de 3, sou mãe do Francisco, de 3 anos, que é o meu primeiro filho, e o meu primeiro filho é o meu filho mais novo. Sou mãe da Vitória, de 7, e do Leandro, de 11. A Via e o Lê chegaram na nossa família há 1 ano e 8 meses, e não é assim que a adoção chegou na minha casa. A adoção chegou na minha casa antes disso. A adoção chega na minha casa pelo meu marido, que é filho por adoção também, e que vem de uma família interracial. Minha cunhada está aqui. Então, a adoção na nossa família ela já vinha antes dos nossos filhos. E eu sempre quis adotar, o Vitor sempre quis adotar, a gente deu sorte que estava nos nossos planos, e então a gente completou a nossa via adoção. Além disso, eu trabalho com maternidade, então eu atendo várias famílias em processos de adoção, em diferentes momentos de habilitação, de aproximação, de adaptação, enfim. E é um pouco sobre tudo isso que eu venho conversar aqui. Então, em alguns momentos, eu vou falar dessas percepções enquanto profissional, em outros momentos, eu vou trazer para vocês os relatos da nossa família e da nossa vivência. Claro que não expondo as crianças, né? A Xenia trouxe algumas colocações muito importantes aqui. E antes de começar essa prosa aqui no palco, a gente já estava conversando lá atrás. E que eu acho que uma das coisas principais que a gente falou o que esse tema, o que o título dessa palestra desperta em quem lê. Porque quando a gente escuta algumas palavras, elas trazem algumas construções de imagens para a gente. Então, o que são famílias interraciais? E qual é a ideia de cada um de vocês sobre adoção? E quando a gente pensa na adoção, nesse formato não a brasileira, como a Xenia disse, geralmente quem adota no estereótipo social são pessoas brancas e não pessoas negras. As pessoas negras estão envolvidas na tríade da adoção como quem perde filho. E aí eu acho que é importante a gente pensar quem são essas crianças que hoje estão disponíveis para adoção no Brasil e por que elas chegam. Né? Então, a gente tem os dados do Sistema Nacional de Adoção que colocam que 80% das crianças hoje disponíveis para adoção no Brasil estão nos serviços de acolhimento por uma classificação, tipificação de violência que engloba negligência. A maior causa das destituições de poder familiar são negligências. E aí, quando a gente vai ler lá no ECA e ver, né, as legislações sobre adoção, dizem que ser pobre, e aí, grifo meu, e ser preto, não é um motivo para você perder filhos. É isso que a lei diz. Mas será? Porque o que a gente está entendendo como negligência? Quem são as famílias negligentes? E o que é ser uma família negligente? E quem é classificado como negligente? A negligência ela tem CEP, ela tem cor, ela tem classe social. Então, as negligências que acontecem nos condomínios de classe média, nos condomínios das pessoas ricas, elas não chegam. Essas famílias não entram no sistema. Então, a gente naturalmente já entende que se 80%
das famílias que perdem seus filhos foram negligentes, desses 80%, 63% delas são negras, qual é a visão social de famílias negras que nós temos? Como a gente acha que pessoas negras criam ou não criam seus filhos? Então, a gente estava discutindo isso, de que, independente se a família é interracial ou não, o seu filho por adoção só chegou na sua vida, ou vai chegar, porque em algum momento ele foi atravessado pelo racismo. A estrutura do nosso país é racista, e é o racismo que coloca crianças para adoção. É o racismo que tira as crianças das suas famílias. Então, essa discussão de racismo, ela tem que pautar todas as famílias que adotam. Porque isso também vai nos colocar em uma perspectiva de como a gente enxerga a vida de antes dessa criança, de onde ela veio. E qual vai ser a narrativa que a gente vai construir dessa origem. Porque aí começa a história do branco salvador, né, que a Xênia colocou aqui. Quem é a família que adota? A família maravilhosa, que fez um ato de caridade. Vocês são pessoas incríveis, anjos na terra, um coração maravilhoso. Né? A minha família, a gente é umbandista, a gente é de terreiro. E uma das primeiras coisas que a gente ouviu foi, é isso, né? A Umbanda é amor e caridade. Vocês estão fazendo o primeiro mandamento da Umbanda, caridade. Então, quem adota já é salvador. Normalmente, quem adota é branco, né? Então, mas aí você tem essa questão da adoção como caridade, essa visão social da adoção, e a visão social das pessoas brancas, que são colocadas como salvadores. Imaginem isso na construção de famílias interraciais pela adoção. Todos esses estereótipos são ainda mais fortes quando a gente pensa em pais brancos criando crianças negras. Porque tem esses dois atravessamentos, essa encruzilhada. Né? E eu acho que esse é um nível de preocupação e cuidado que as pessoas brancas, ao adotarem crianças negras, precisam ter para não se envaidecer com essa ideia de que, sim, nós somos seres muito especiais. Olha como a gente é bom. Porque o ego, ele prega peças na gente muito facilmente. Eu não sei quais são os motivos que cada um de vocês estão aqui hoje. Se vocês são pais para adoção, se vocês querem ser pais para adoção, se vocês têm famílias que a adoção compõe. Mas, de alguma maneira, esse tema faz sentido para vocês. E é importante a gente pensar qual é a nossa relação com a ideia do que é família, independente de por qual via, o que é adoção e o que são famílias interraciais. E quando a gente pensa também, né, nesse outro formato de família interracial que é mais raro, que são os pais negros com filhos brancos, quando eu fui fazer a pesquisa para a palestra do CIAPART do ano passado, eu fui procurando algumas notícias sobre situações de racismo que envolvessem famílias via adoção. A maioria são essas clássicas da criança que sofre racismo nos espaços públicos, mas também tem, e principalmente nos Estados Unidos, isso, não tanto aqui no Brasil, os casos opostos, de pais que não são vistos como pais, porque eles são negros, os filhos são brancos, então são confundidos com babás. Né? Eu vi uma reportagem que ela era extremamente forte, de um pai que precisou educar o seu filho branco para como esse menino teria que reagir em situações de racismo que esse pai poderia sofrer. Porque esse pai sabia que ele não conseguiria proteger o filho, mesmo ele sendo pai, e esse sendo o lugar esperado. Né? Quando a gente pensa em pais e filhos, quem protege, quem é protegido. Mas quando a gente coloca raça, o filho branco, criança, teria mais voz e possibilidade de proteção do que o oposto. Então, se tivermos uma batida policial, filho, é você que vai conversar com a polícia, porque a polícia não me escuta. A polícia não ia nem achar que ele era o pai, né? Primeiro ia achar que ele estava sequestrando a criança, enfim. E aí, depois que ele apanhasse um tanto, talvez pedissem o documento. Talvez.
Então, quando a gente pensa nisso, né, quais são as vivências que uma mãe preta, que é o meu caso, que é o caso da Xênia, que é o caso de algumas de vocês aqui, nós trazemos para a criação dos nossos filhos muito das nossas dores e das nossas bagagens e traumas. Então, eu tenho os meus medos, né? Eu cresci com os meninos pretos da minha família sendo orientados a não andar de boné à noite, não botar capuz, sempre sai com documento. Ah, não vai fazer esse corte de cabelo de maloqueiro, porque se a polícia te pegar... A gente sabe disso, a gente cresce com isso. E a gente reproduz isso com os nossos filhos, o que é extremamente violento. Porque faz 30 anos, no meu caso, 31, que eu estou ouvindo isso, eu não concordo. Eu não gostaria de repetir essa mesma coisa para os meus filhos, mas eu tenho 2 meninos pretos. Então, qual vai ser a minha abordagem com eles? Eu vou pintar uma história de que não tem problema, você pode andar como você quiser? Você pode fazer o que você quiser? Não, não pode. E como a gente vai falar sobre isso? E muito disso vem da minha vivência, das minhas dores, das minhas feridas. Quando a gente pensa em uma família de pais brancos, essas vivências elas não foram sentidas literalmente na pele. Então, o esforço de vocês tem que ser ainda maior. E a atenção de vocês para o que pode passar despercebido e que vocês talvez nem saibam que pode ser um problema, tem que ser ainda maior. Mas como é que vocês vão fazer isso se vocês não tiverem no convívio de vocês pessoas pretas? Porque aí a gente vive numa bolha. É ouvindo as nossas partilhas que vocês aprendem com a gente. Então, eu começo esse papo provocando vocês. Quantas pessoas pretas tem no seu dia a dia? Em quais posições? E quantas pessoas pretas o seu filho convive? Né? E uma das coisas que eu estava falando para as meninas também, que eu acho importantíssimo a gente discutir aqui, de famílias interraciais e adoção, é o quanto o próprio sistema jurídico desconsidera as questões raciais no processo de adoção. Então, um dos maiores incômodos que eu tive no meu processo de habilitação foi quando eu fui preencher o perfil. E aí a gente tem que traçar o perfil, né, do filho. Quantos anos, qual gênero, raça, se alguma questão de saúde ou não. E me incomodou absurdamente no campo raça a opção ser, né, as tipificações lá do IBGE ou indiferente. É muito problemático pensar que raça pode ser indiferente. Para você, isso pode não ser uma questão. Você aceita uma criança de qualquer raça, mas você não pode ser indiferente à raça. Metade dos problemas raciais que a gente tem no país é justamente pela indiferença com as questões de raça. Porque aí cai naquele discurso de que eu não vejo raça, não vejo pessoas. E quem não vê raça tem que começar a ver. Porque para você isso pode não ser um problema, mas socialmente é. Então, me incomoda que tenha o campo indiferente em raça. Não, não dá para ser indiferente. Porque a indiferença em pensar raça é o que faz com que as crianças passem anos nos serviços de acolhimento com uma abordagem indiferente à raça. Em que não se pense raça com essas crianças, em que se negue a raça dessas crianças, e que elas cheguem nas famílias, sejam elas brancas, negras ou quais forem, sem nenhuma compreensão racial. É a indiferença que coloca a gente no lugar que a gente está hoje enquanto sociedade. Acho que para começar tá bom, né, gente? É isso. Obrigada, Aline. Bom, dentro desse contexto, né, que a gente está discutindo aqui, né, o âmbito familiar, né, o âmbito social, o âmbito escolar, né, são várias instâncias aí de relação social. Eu penso de trazer aqui mais uma questão que até eu fui provocada pelo livro aqui da Grada Quilomba, né, que é uma ativista negra portuguesa e que vive na Alemanha. Então, para trazer a relação interracial de adoção dentro de casa, né, que é o primeiro
contato da criança. Então, ela traz aqui, que nesse livro Histórias da Plantação, ela traz vários depoimentos de pessoas negras que vivem na Alemanha, e ela traz uma história de uma moça já adulta, de 20 e poucos anos, que, numa conversa com uma colega, que foi amiga dela desde a infância, e aí ela coloca uma situação, ela fala, eu como mulher negra, e aí ela ouve da amiga, não, negra, não, para mim você é branca. E ela é uma mulher negra, né, que foi adotada por homens brancos. E aí essa fala da amiga, como se a amiga estivesse fazendo um elogio a ela, né, de negar a negritude dela, faz ela refletir que a família dela, de pais brancos alemães, nunca na casa dela houve nenhuma conversa, nenhum diálogo sobre a condição negra dela. Era um tabu. Então, ela nunca conversou com ninguém sobre ela ser negra num universo branco, né? E aí, a Sueli Carneiro, ela traz aqui, porque aí é um livro conversando com outro, né? Uma citação aqui nesse novo livro da Sueli, que é o Dispositivo de Racialidade, é um trecho até de um pensador, Edson Cardoso, que ele fala, né, que os processos de socialização racial, em muitos casos, fazem com que a família cumpra um papel perverso e desagregador na formação da identidade racial, educando no sentido contrário ao pertencimento racial. Então, minha pergunta assim, para ela, que é uma questão minha diária, né, que eu sou uma mãe branca, mãe de um menino preto, como agir de forma exatamente antirracista, né? Porque não é porque muitas vezes a pessoa adotou um filho negro que ela não é racista, né? O racismo estrutural está ali o tempo inteiro. Então, como essa pessoa que não tem a vivência, né? Que, vamos supor, no caso de uma branca, não tem a vivência do racismo na sua pele, ela pode não só não lutar contra esse apagamento e valorizar, né, positivamente a ancestralidade. Então, assim, dentro da casa, como não ser, né, como ser antirracista. Queria colocar um pouquinho isso para vocês. Não sei qual das duas. Então, né, primeiro, não falar sobre o problema aparecer. Né? Isso é básico na vida da gente, não é? A gente tem as dores, a gente tem um problema, a gente simplesmente dormir, dizer assim, amanhã eu vou acordar e ele vai sumir, isso não acontece. Não é? Então, é uma outra estrutura essa também, que eu acho que é perversa, né? Talvez, se eu não falar, se eu não chamar atenção, se eu não disser, né, se eu não chamar a atenção daquela criança, se eu não falar sobre, talvez, isso eu não sei se é bem uma inocência, né? Uma coisa pueril, o que eu acredito que não seja, né? Na verdade, eu acho que é a falta de capacidade mesmo de fazer uma leitura social sobre o local que a gente vive, né? Sobre a nossa história, né? Eu acho que o brasileiro ele tem um problema de história muito grande, né? A gente não sabe direito quem a gente é, né? Ou a gente finge não saber sobre como nós somos construídos, né? Então, a partir do momento que a gente simplesmente se nega a falar, na verdade, a gente está só fomentando que isso aumente, que isso continue da forma que está. Não é porque um dos grandes discursos das pessoas que se dizem, algumas, né? A gente não pode englobar todas, né? Antirracistas, ou até pessoas pretas mesmo, que não conseguem compreender, né, o racismo estrutural, é que está falando muito sobre isso. É por isso que toda hora aparece. Né? Tem tanta gente falando sobre isso e parece que agora é um mimimi. Então, o falar faz com que a gente desperte. Não é? A gente lê, a gente está com as nossas, a gente ouvir. Né? Quem tem aquele tipo de vivência, né, faz com que nosso conhecimento aumente, né, faz que nossas consciências despertem. Né? Então, isso é fundamental na vida de em qualquer esfera da nossa vida. Não é? Se a gente está aprendendo uma nova disciplina, se a gente está aprendendo sobre qualquer tipo de prática, a gente precisa ler, a gente precisa ouvir quem vive aquela realidade, para que a gente também possa se apropriar, não é, e se somar, né, naquela luta verdadeiramente. Não é só... Porque também rola muito assim... Ai, vocês estão muito raivosas. Não rola isso? Ai, não, tudo vocês veem racismo. Não, gente, a gente não vê racismo em tudo. Ele está aí. Ele atravessa a gente da hora que a gente acorda, não é? Até a hora que a gente vai dormir. Porque a hora que a gente acorda, muitas vezes, é 5 horas da manhã, 4, 3 horas da manhã, para poder pegar o transporte cheio, né, para ir trabalhar, porque a gente não mora no centro. Então, a gente não conversar com isso com as nossas crianças, né, sobre essa estrutura social que a gente vive, a gente só está fomentando isso. A gente não está colaborando positivamente com nada. Concordo muito com tudo que a Xenia trouxe. E queria trazer uma breve colocação. Eu acho que tem um outro aspecto importante,
de ter cuidado, que tem esse lugar da negação e do desconhecimento, e de a gente não falar sobre isso, mas existe um outro lugar que eu acho que agora ele tem sido um pouco mais presente, que começou como um movimento positivo e hoje eu tenho ressalvas, que pessoas brancas que, ainda bem, mais inteiradas dos discursos, das questões raciais, das questões sociais, né, das questões minoritárias, com muita bagagem, com processo de letramento racial, que adotam crianças negras e que acham que precisam despejar tudo que aprenderam nesse tempo de formação naquela criança. Porque eu, enquanto pessoa branca, eu estudei, eu li, eu fui em palestra, eu fui lá nas rodas de conversa do SESC, eu estou pronta, eu sei que quando eu tiver a minha pretinha, eu vou falar para ela que ela é maravilhosa, que o cabelo dela é maravilhoso, que a partir do dia que ela chegar na minha casa, a gente não vai alisar o cabelo dela. E lindo, muita boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Né? Nem toda criança negra sabe que é negra. E está preparada para lidar com as consequências do que é saber que é ser uma pessoa negra. Então, se você é essa pessoa branca que fez a sua lição de casa direitinho, muito bem, mas tenha cuidado, saiba chegar, entenda que o seu tempo é diferente do tempo daquela criança. Porque isso também pode ser extremamente violento. Você pode colocar o seu tempo, a sua necessidade, a sua leitura do que é certo e do que é errado, de como uma pessoa negra deve ser, inclusive, que também vem com atravessamento racista nisso, para o seu filho, que precisa descobrir quem ele vai ser e como ele vai ser. Então, eu acho que esse também é um movimento que a gente precisa ter cautela, para que a gente também não coloque para os nossos filhos outras verdades absolutas. Sair de um lugar, de uma verdade absoluta, né? Eu falo que a gente sai da ditadura do cabelo liso e obriga todas as mulheres negras a ter o cabelo natural. A escolha continua não sendo uma possibilidade para essas existências. Então, acho que esse é um ponto também que eu queria chamar atenção, né, para a gente pensar sobre isso. E é isso, assim, né? Eu acho que a negação da negritude, ela passa muito também pelo medo de acessar as dores que um processo de letramento racial traz. É muito doloroso para a gente, enquanto pessoa preta, quando a gente passa pelo nosso processo de letramento racial. Eu falo que, quando a gente é preto, retinto, não é que a gente nasceu e achava que era branco até ter 20 anos. Não é isso. Eu nunca achei que eu era branca, né, gente? Eu tenho um espelho em casa. Não sou uma pessoa de pele clara, que em alguns momentos eu tinha dúvida. Eu sempre soube que eu era negra. Mas o meu processo de letramento racial, ele me faz entender o que é ser negra, como é ser negro, o que significa ser negra, como eu sou vista e como eu vejo o mundo. E a partir do momento em que a gente passa por esses processos, que no meu caso foi a faculdade e movimento estudantil, movimento negro que foi trazendo para mim, isso despertou tanta dor, tanta raiva, tanto sofrimento, tanta sensação de impotência, que tem muita gente que não está disposto a viver isso em determinados momentos da vida. E aí, quem sou eu para chamar essas pessoas de covardes? Então, a gente precisa entender que os nossos filhos também passarão por um processo de letramento racial. Eu estou, nossa, feliz demais de ver que agora eles passam bem antes da gente. O meu foi com 20 e poucos. Né? O Francisco tem 3 anos e esses dias alguém falou para ele que ele era bonitinho. Ele falou, eu sei, é porque eu sou pretinho. Falei, uau, estamos bem aqui, né? Está valendo todo o suor. Mas, assim, não é fácil. Né? A minha filha, trazendo aqui um pouco da troca pessoal, a minha filha chegou com o cabelo
com corte químico, sabe? Quando a criança passou por muitos procedimentos estéticos e caiu, então as pontas eram meio lisas e eu tinha o cabelo black, né? Depois que eu raspei. Agora eu estou deixando meu cabelo crescer de novo, porque agora ela está deixando o blackinho dela e ela quer que a gente saia igual de mamãe e filhinha de cabelo black. Vamos nessa. Para mim era muito mais fácil cabelo raspado, né? Que eu acordo pronta, mas vamos lá. É importante para a pretinha, a gente vai fazer. E ela, hoje, né, Estela, é um negócio com esse cabelo. Tem lacinho da Vitória em todos os lugares. Ela ama os lacinhos. Hoje ela falou, mãe, por que você não vai de turbante? Acho tão bonito quando você está de turbante. Mas isso faz 1 ano e 8 meses. E ela veio de uma realidade em que passava um produto químico no cabelo dela no serviço de acolhimento. Exato, né? Para ela poder talvez ter a fotinho para mostrar para os pretendentes ser um pouco mais bonitinha, aceitável, mais fácil de lidar, né? Como que é pentear esse cabelo? Quais são os produtos? Quantas coisas, né, que essas famílias precisam aprender? Então, a gente precisa ir com calma também, né, nessa colocação do nosso processo de letramento racial, de toda a nossa bagagem preta, né? A mesma coisa foi a religião, a gente não sabia qual seria a religião dos meus filhos. A gente sabe enquanto as religiões de matriz africana são processos de resistência do povo preto, mas e se meus filhos fossem extremamente evangélicos? E aí eu ia falar, aqui não. Aqui nessa casa a gente só cultua Exu. Gostou, gostou, não gostou, tchau. Quão violento isso é também? Né? Hoje eles são super macumbeirinhos, mas assim, é um processo. E é isso. Deixa eu só completar aqui. Você trouxe algo que, assim, para mim, nossa, tocou profundamente. Porque é justamente essa questão, apesar de eu não ser uma mãe adotiva, eu tenho uma menina, e aí, às vezes, a gente se vê nesse papel, porque a gente sabe de tantas coisas, né, que a gente já passou, e, às vezes, a gente quer antecipar o caos, né? Tipo, vamos lá, vou te ensinar logo essa parada aqui para você, nem quando passar por ela, você não sofrer tanto, né? Mas, assim, isso é tão importante, gente, porque, assim, o nosso processo de amadurecimento, né, é um processo que ele é lento, não é? Eu levei mais de 20 anos, assim, para me compreender, para entender a estrutura e a faculdade também ela traz isso para a gente muito forte. Por isso que também é importante a questão social, né? Quando você consegue levar essa parcela da população preta para dentro das universidades, né? Como isso também muda, né, paradigmas, como isso também muda a nossa realidade. E, assim, quando você, às vezes, antecipa algum tipo de coisa que a criança, às vezes, não está preparada. Não é? A gente, no afã de querer proteger, muitas vezes a gente machuca. Não é? E a gente, às vezes, não compreende que não é só você dizer a ela que o mundo está perigoso. Não é? É preciso de todo um processo para a gente compreender que tipo de perigo é esse. Que tipo de racismo é esse? O que é racismo? Porque as crianças elas não nascem racistas. Né? Nenhuma criança ela nasce racismo. O racismo ele é um conceito estruturante, social, cultural, enfim, mas assim, nenhuma criancinha está ali, a gente trabalha com parto, trabalha com maternidade, nenhuma criança nasce ali, ela dizendo assim, eu sou preta, eu sou branca, você é diferente de mim, eu sou melhor do que você é pior do que eu. Isso é uma construção, muitas vezes, das famílias. Então, isso que você trouxe agora, nossa, isso me tocou profundamente. Porque, muitas vezes, a gente quer antecipar o caos e a gente gera mais caos ainda. Então, é algo que a gente deve ficar bem ligado, assim, para não acontecer, né? Para evitar ao máximo. No afã de você querer ajudar, você acaba trazendo mais prejuízos para essas crianças. Não é? Porque, muitas vezes, elas não estão prontas para tratar de determinadas temáticas que a gente já compreende. Como também a gente, muitas vezes, não estava pronta antes, quando alguém chegou para a gente. É exatamente esse equilíbrio, a gente fica na corda bamba o tempo inteiro, né? De não exagerar, mas de não, né, omitir, né? Então é diário, essa construção é diária, né? Bom, queria abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Oi, boa noite. Meu nome é Letícia. Um prazer estar aqui. Nossa, eu tenho várias, mas eu vou respeitar, obviamente. Eu sou mãe de... Eu tenho 2 filhos adotivos, um menino de 8 anos, que é branco, e tenho uma menina de 2 anos, que é negra. E
obviamente que eu e meu esposo, a gente tem feito toda essa questão do letramento racial para poder lidar e influenciar eles positivamente, né? Então, uma das questões que eu tenho uma das coisas que até vocês mencionaram é que, invariavelmente, a minha filha ela vai crescer num ambiente mais branco, né? Então, o meu convívio com a minha família acaba sendo um convívio mais branco. E uma das preocupações que eu e meu esposo nós temos é como a gente consegue ter mais contato com pessoas negras. E eu não posso chegar na rua e falar: oi, tudo bem? Você quer ser meu amigo? Não é assim que funciona, né? E aí eu queria ouvir de vocês assim, o que vocês acham que nós, né, essas famílias interraciais, o que a gente pode fazer? Porque o que a gente vai, por exemplo, a gente vem nos festivais, a gente tenta ter essa vivência para que ela tenha também essa vivência, ela se identifique, né, e ache a sua identidade, como vocês estavam falando. Mas se vocês tiverem alguma outra sugestão, porque para a gente é difícil, chega a ser até angustiante, a gente já chegou a pensar em diversas coisas, mas não... também não dá para ser forçado, você entendeu? Como que dá para ser natural e a gente conseguir ter essa convivência maior que a gente adoraria? Não sei se deu para entender. Eu acho que um dos primeiros e mais fáceis pontos é pensar em quais são os profissionais que vocês, enquanto família, acessam. E priorizar que sejam profissionais pretos. Então, assim, quem é a médica de seus filhos? Dentista, a sua psicóloga. Se ela te vê com um livro, essa escritora é branca ou é preta? Quem são os cantores que vocês escutam? Né? Aonde ela vê pessoas pretas? Em quais posições? Né? Porque isso também já vai trazendo mais esses profissionais, principalmente da saúde, do cuidado, né, para uma criança preta ser alguém que ela se reconhece é muito potente. Acho que a nossa geração aqui, eu não lembro de, em nenhum momento da minha infância, ter passado por um médico negro. Não consigo lembrar. Hoje a gente já tem mais possibilidades. Então, acho que esse é um caminho. E também, aí, uma reflexão para vocês do porquê, invariavelmente, vocês estão com mais pessoas brancas. A sua família é branca. Ok, né? Você nasceu nessa família. Mas e no seu convívio? Por que será que não tem pessoas pretas? Quais são os espaços que vocês frequentam? Aonde será que essas pessoas pretas estão? Né? Porque quando a gente pensa que nós, enquanto povo negro, somos 53% da população, por que não tem gente preta no seu convívio? Eu não sei, né? Mas acho que isso diz muito também dos acessos que vocês tiveram ao longo da história de vida da família de vocês e tentar estar em espaços mais plurais mesmo, né? Eu acho que tem, sim, né, os limites, de que tem espaços que eles são mais afrocentrados mesmo, e que aí as famílias interraciais ficam meio sem lugar, porque são espaços mais pretos mesmo. Mas também existem muitas famílias interraciais passando por esse mesmo processo. Então, o quanto vocês podem se fortalecer e frequentar outros espaços, pensar em outras programações, mas eu acho que esse começo pelos profissionais, os professores, os médicos, nutricionistas, dentistas, enfim, todas essas outras pessoas, priorizem que sejam profissionais pretos. Isso vai trazendo para a criança convívio e também referências de quais são as possibilidades de existir que ela tem enquanto uma pessoa preta nesse país. Bom, a segunda pergunta que eu tinha, você falou muito sobre a questão do branco salvador. E é uma coisa que eu tenho muito temor, assim, porque eu não gostaria que, obviamente, a minha filha me enxergasse assim, e nem que outras pessoas. Então, uma forma que eu tento combater é o que você até falou, quando é muito comum, e não só com a minha filha preta, mesmo quando eu tinha só o meu filho, que alguém soubesse que eu tinha adotado, nossa, como você é especial, ai, que ato de amor, que ato de caridade. Então, acho que a primeira coisa que eu faço é tentar
cortar esse discurso e explicar, olha, não é um ato de caridade, né? É uma troca. Eu gostaria de ter um filho, essa criança, ela estava, né, precisava ter um pai, uma mãe, foi uma troca, não é um ato de caridade. Então, eu já tento moldar o discurso. Mas hoje eu me pego muito com essa questão do branco salvador. Então, eu queria saber de vocês quais estratégias eu posso utilizar para tentar me livrar desse, não sei se é um estigma, mas dessa visão. E aí a segunda, bom, aí eu pergunto de novo. Ah, tá bom. Não, e aí a segunda, o ponto que eu tenho é, eu tenho a minha filha, ela é preta, ela tem o cabelo bem crespo. Uma das outras coisas que eu sempre me pego pensando é como eu, sendo branca, de cabelo liso, não tenho as experiências, não tenho as vivências, eu não passei na pele diversas dificuldades que com certeza ela vai enfrentar, como que eu posso ser uma influência positiva para ela? E não que ela me enxergue como alguma coisa que ela gostaria de ser, sabe? Então, por exemplo, minha filha tem só 2 anos, mas esses dias ela chegou em casa. Ai, mamãe, o meu cabelo não balança. E, lógico, o meu cabelo balança. Só que, assim, eu já até pensei em cortar o cabelo. Eu já pensei assim, eu falei, poxa, acho que eu vou, sei lá, deixar ele curto. A minha questão é, como que eu sendo branca, eu não tenho essa vivência, mas como ainda assim eu posso trazer uma coisa positiva para ela? É no meu discurso? De falar, filha, nós somos diferentes. E está tudo bem, você tem a sua beleza, eu tenho a minha. Como que eu posso influenciar ela nessa forma mais positiva? Desculpa roubar aí todo o espaço. Como é que seu nome mesmo? Letícia. Letícia, essa questão do cabelo que balança, eu acho que todas nós, né, já passamos. Toalha na cabeça para balançar, não é? Isso é uma questão porque sua filha está no mundo, né? Então ela vai ver o mundo, né? Vai ver esse cabelo que balança. A problemática é só porque não balança ele não é legal. Entendeu? É trazer aspectos positivos para esse cabelo. Não é seu cabelo não balança, mas, por exemplo, eu posso colocar fivelas no seu cabelo, eu posso trançar o seu cabelo. O seu cabelo tem milhões de possibilidades, né? Tem outras possibilidades, que não é essa possibilidade que a gente vê como uma única possibilidade padrão, que é o cabelo balançar, que é você prender só um coquezinho. Você pode usar um turbante, você vai ficar linda assim. O seu cabelo por si só, ele já é bonito, não é? É trazer esse olhar, outro olhar para ela, assim, não é só cortar o seu, porque, assim, só cortar o seu cabelo não resolve o problema, porque ela vai ver outros cabelos também. E se servir de conforto também, os nossos filhos, eles nos veem como referência, né? Então, os filhos da gente, independente se eles sejam pretos, se eles sejam brancos, né? Nós somos os heróis dos nossos filhos, né? A primeira referência que as crianças têm são os pais, as mães, não é? Enfim, são as pessoas que estão ali cuidando delas, né? Uma avó, uma tia, é a sua figura de referência, não é? Então, a sua filha vai lhe ver como uma figura de referência. Essa questão de ser salvadora é a sociedade que vê. É um outro aspecto, não é? Mas os nossos filhos, eles nos têm como referência, né? Se você for uma referência positiva para ela, né? Para os seus também, os meus também, eles se inspiram na gente, não é? E sobre vários aspectos. E vai ter um momento também que eles vão caminhar com as próprias pernas, né? Que vão negar também tudo que ele viu ali, não é? Então é um processo, talvez responder socialmente talvez seja mais complexo, né? Não tem, eu não sei, talvez a Aline tenha uma visão mais condescendente que a minha, mas assim, eu não acredito que de uma hora para outra as pessoas não vão lhe ver mais como salvadora, né? Isso é uma questão que você vai ter que saber lidar, não é? Na minha perspectiva, mas assim, também não dá para a gente sair brigando com todo mundo o tempo todo, não é? Isso é importante também que a gente saiba, né? Umas horas a gente vai comprar briga, outra hora você vai também cuidar da sua saúde mental, mas assim, que para a sua filha e para o seu filho, você seja a melhor referência que eles possam ter, né? Eu acho que isso é fundamental, que você possa ser a melhor pessoa, que quando eles olhem assim, sabe? Eles digam assim, poxa, essa aqui é minha mãe, sabe? Eu acho que isso é importante. Isso é muito importante.
Eu concordo muito com o que a Xenia trouxe. Acho que é importante, sim, né, que você coloque os limites e que esses limites comuniquem a verdade da sua família para as pessoas, mas não tem como fazer isso sempre, o tempo todo, é cansativo. Tem gente que não está nem aí, né? A gente fala, as pessoas continuam repetindo algumas coisas que elas assumem como verdades, né? E eu acho que é importante que você retome as verdades da sua família com os seus filhos. Não só que você diga essas verdades para as outras pessoas. Então, quando vocês ouvirem comentários que vão contra a verdade da sua família, que vocês, em casa, possam conversar sobre isso. Né? Claro que na linguagem adequada de cada fase deles, mas a tia X, que sempre fala do seu cabelo, ela não é legal isso que ela faz, sabe? Isso não pode acontecer. Você pode responder que você não gosta, a mamãe vai te ajudar, enfim. Daqui a criança entenda que, mesmo se você não comprar brigas públicas, você enxerga o que aconteceu, né? Para não cair naquele lugar do sempre tem, né? Aquela pessoa da família o inconveniente, a criança sente um incômodo, muitas vezes nem reconhece o que é esse incômodo, não consegue identificar como racismo. E aí a mãe e o pai viu, mas se ele não falou nada, se ele não chorou, se ele não se incomodou, é só a gente fingir que não aconteceu. Né? A gente ignora esse tio, essa tia. E não é um caminho muito saudável, porque isso coloca a criança em um lugar de extrema solidão com as suas questões, principalmente raciais. E se ela já é um exemplar único nessa família, ela precisa saber que você está atenta, que os seus olhos estão vendo o que está acontecendo, que os seus ouvidos estão atentos ao que está acontecendo, que você percebe tudo isso, né? Então, e claro que sem antecipar, né? Que é aquilo que a gente falou, de você chegar e falar, então, olha, seu tio é todos os ismos possíveis, né? Não, assim, trazer para a criança essa perspectiva de cuidado. Eu acho que uma das coisas importantes também é, por que você cortar o seu cabelo faria a sua filha se sentir melhor? Porque você estaria também dizendo que, em alguns momentos, ela vai precisar se adequar a qualquer custo. Cortar o seu cabelo seria bem-vindo se isso fizesse sentido para você. Então, a sua filha vai aprender muito também com a forma que você lida com a sua beleza, com o seu corpo, com o seu cabelo, com a sua autoestima. Porque a autoestima é uma coisa que nós, mulheres todas, não só negras, fomos muito prejudicadas pela construção do padrão de beleza. Então, a sua filha tem muito a aprender com a forma que você olha para o seu corpo, para a sua beleza, né? Quem são os seus padrões de beleza, o que você acha bonita ou não. Porque as crianças, elas aprendem muito mais pelo que elas observam da gente do que pelo que a gente fala. A gente pode dar várias palestrinhas para eles, mas se eles sabem que, quando passa uma pessoa gorda, você faz uma cara de... ela não vai ter uma relação boa com as pessoas gordas. Ou se ela sabe que você tem um tipo de cabelo que você acha bonito e um tipo de cabelo que você acha feio, não adianta você falar para ela que o cabelo dela é lindo. Então, acho que faz muito mais sentido você fazer as pazes com o seu cabelo, que ele é liso, e é o seu cabelo, e é assim, você está no mundo, e se não for o seu cabelo liso, vai ser de outras 49% da população que ela vai conviver. Mas que ela saiba que a minha mãe me ensinou que eu tenho que me aceitar como eu sou. Porque a minha mãe, mesmo lidando com todas as dores de ser uma mãe branca, de uma criança negra, se aceitou como ela é. Certo? Acho que você está fazendo um bom trabalho. Eu queria colocar mais uma questão aqui. Primeiro, eu perguntei da vida intrafamília, ali, né, dentro de casa, e outro ambiente, né, que é o próximo passo de inserção da criança na escola. E a escola também pode ser um ambiente extremamente opressor na vida de crianças pretas, adotadas, gordas, com deficiência e tudo mais, né? E eu percebo assim que ainda há um estigma a criança adotada. O meu filho outro dia ouviu de um amigo: apesar de você ser adotado, você é legal.
Ele escreveu isso num bilhetinho. Então, como a gente pode contribuir, né? Então, né, na conversa interna, mas também no ambiente escolar, como, enquanto famílias interraciais e por adoção, influenciar também, porque eu já tive que trocar o meu filho de escola porque ele sofreu racismo, e a coordenadora disse que eu estava exagerando. Ela perguntou assim, a senhora nunca sofreu bullying na escola? Falei, já sofri bullying por ser baixinha, só que os baixinhos não foram escravizados. Né? Não dá para você comparar. Os baixinhos não são a maioria no sistema carcerário, não são preteridos nas vagas de emprego. Então, uma coordenadora pedagógica, né, trazer essa resposta. Então, eu tive que mudar, não pelo fato daquela criança que praticou racismo, mas para a escola não ter essa estrutura. Né? Então, como que a gente pode tentar essa relação? Porque, senão, você vive trocando seu filho de escola. Cada vez que acontece, né? Então, essa relação família e escola também para levar essas pautas. Como que a gente pode, né, ajudar, influenciar nessa discussão? Primeiro é saber se a instituição tem disponibilidade para o diálogo. Não é porque não adianta a gente dialogar com pessoas que não tenham disponibilidade para o diálogo. Você vai ficar, como dizia minha mãe, pregando no deserto, né? Dando murro em ponta de faca. A primeira questão para você estabelecer uma mudança é o outro também, a outra também está disposto à mudança. Entendeu? Então, às vezes, vai ser preciso mudar de escola milhares de vezes. Não é? E, às vezes, vai ser preciso também chegar na voadora também, né? Como se diz lá em Salvador. Então, eu acho que é uma situação muito delicada. Talvez pensar, antes de colocar na escola, saber quem é a escola, né? Saber qual é a situação daquela instituição. Porque, o que é que vocês acham? Porque, assim, quando a instituição quer saber muito sobre nós, né? Mas a instituição, o que ela fala sobre ela fala só sobre as suas benesses, né? As instituições, geralmente, elas falam sobre suas estruturas físicas, né? Seu ambiente, mas ela não fala sobre sua ideologia. Ela, muitas vezes, ela não fala sobre sua forma de ver determinadas questões do mundo. Então, eu acho que uma das formas é você levar questões para essa escola e saber como é que essa escola ou essa instituição, seja lá qual for, ela aborda determinados tipos de temática. Não é para ela. Como é que ela, por exemplo, você está levando uma criança. Quantas crianças adotadas tem nessa escola? Quantas crianças pretas tem nessa escola? Né? O que é que as famílias... Vocês têm debate sobre isso? Vocês trazem questões sobre isso? E aí, se a escola tiver disponibilidade, tiver disposição, talvez também fomentar uma roda de conversa, né, com os pais, numa reunião de pais, né, fomentar no grupo, né, um debate, um encontro de pessoas, até fora do ambiente escolar mesmo, para poder ter esse diálogo. Eu acho que são alguns dos caminhos viáveis. Mas o primeiro, para mim, o básico, em qualquer tipo de relação social, é a outra pessoa, são duas pessoas querendo que o diálogo aconteça. Porque enquanto uma não quiser, não vai rolar, não vai acontecer. Sim, tenho muito acordo com isso. Acho que um outro aspecto importante é a gente lembrar que a escola é composta por pessoas, né? Então, por mais progressista que a escola se diga, e hoje a gente sabe que tem um monte de escola com comerciais lindos, né? Valores muito bonitos, ideologias muito incríveis, as escolas são compostas por pessoas. E pessoas são complexas. Né? Então, assim, se a gente entende que o racismo é uma estrutura social, está em todos os lugares, ele também estará na escola. Mas é importante a gente não, a partir disso, tá bom, então beleza. Então a Aline está dizendo que não tem nenhuma escola que vai ter uma postura verdadeiramente antirracista, que a gente tem que aceitar mesmo, que é isso aí. Não. Mas que também não dá para a gente se iludir que terá um lugar perfeito em que os nossos filhos estarão muito protegidos de lidar com o racismo. E eu acho que aí, dito isso, é importante a gente também considerar que, quando a gente pensa em indivíduos, a gente pode voltar para aquele ponto que a gente trouxe no início aqui da conversa. As pessoas têm tempos diferentes, processos diferentes para compreensões e letramento racial. Entendemos isso nos indivíduos. Instituições não dá.
Aí a gente não pode ser tão compreensivo assim. Ah, a escola está aprendendo. Beleza, está aprendendo. Aconteceu um negócio uma vez. Você, enquanto pai, foi lá e conversou. Na segunda, a gente ainda está aprendendo. Ó, então, não dá. O tempo da instituição é outro. O indivíduo pode, eu não estou preparado para lidar com determinadas coisas no meu processo de letramento racial. Uma instituição que forma sujeitos e que pauta infâncias não tem esse tempo de resposta muito maleável. E nós, enquanto pais, temos que defender os nossos filhos. Né? Então, eu acho que isso a participação da família na escola é o que vai favorecer, inclusive, esses debates. Não tem como eu também esperar que a escola faça todas as mudanças que eu acredito se eu participo esporadicamente. É tipo reunião de condomínio. Tem um monte de coisa que a gente acha ruim no nosso condomínio. Mas se a gente não engole o saco e vai lá na assembleia, que é só grito, confusão e chororô, não adianta reclamar no grupo do WhatsApp do prédio. Ou você vai lá e aguenta 3 horas de desaforo, desespero, ou nada vai ser feito. E na escola é a mesma coisa. Estou insatisfeita com a escola do meu filho, vou mandar um bilhete no caderno de recado. Ok, na segunda vez, vamos bater lá na porta. Então, como é que vocês planejam aqui as aulas? O que está acontecendo? Posso vir aqui participar da próxima reunião de planejamento? Cadê a participação da família, da comunidade? Né, trazendo uma questão de escola, né, que você disse que já passou com essas crianças, os meus filhos todos estão em escolas públicas. 2 em escolas municipais e a Vi numa escola estadual. São 3 escolas diferentes. Sim, gente, minha vida é muito louca. E aí, na escola pública, a relação da família com a escola é diferente da relação com escolas particulares, porque nas escolas particulares essa se torna uma relação comercial. A escola enxerga vocês como clientes. Façam valer o papel de clientes de vocês. Na escola pública, eu debato como cidadã que pago os meus direitos e que sei que políticas públicas têm normativas a serem seguidas. Então, eu sou a mãe chata que vou lá e falo: tem aula de valores na escola estadual. Beleza. Foi na primeira reunião, falaram que tinha aula de valores. Aí chegou a minha filha com o desenho do Noé, um dia. Eu falei, mas o que é esse desenho, filha? Não, é na aula de valores. E quais foram os valores que você aprendeu com o Noé? Não soube explicar direito. Aí eu fiquei, bom, será que vem aí um desenho de Exu? Acho que não, né? Aí esses valores não vão vir. Aí eu fui lá na escola e falei, veio também um calendário com um versículo da Bíblia, um calendário. Falei, não estou entendendo muito bem, né? Porque assim, a escola é laica, né? O Estado é laico, a escola é estadual, então... Não, mas é que a gente acha que é importante as crianças discutirem algumas questões de valores sociais. Pessoas... Falei, não, também acho ótimo, né? Assim, empatia é um valor, respeito, né? Isso aí é religião. Aí é outra coisa. Aí a diretora falou, é verdade, né? Que nenhum pai nunca reclamou. Eu falei, né? Mas a gente não gostou, não. Eu vou ser essa primeira mãe, então, que reclamou. Não veio mais, não sei se eles entregam para as outras crianças e não entregam para a minha filha, mas na minha casa não chegou mais nenhum desenho bíblico. Então, assim, é lembrar que, ok, a escola é feita por pessoas, as pessoas têm o tempo delas, mas a instituição tem que ter um tempo que é urgente, e esse tempo já passou, né? A gente já está correndo muito atrás. Então, acho que essa divisão de o que o professor faz e o que a instituição escolar faz, também é importante que a gente tenha e que faça as cobranças nos lugares devidos, com as proporções devidas. Obrigada, Aline. Eu lembro que eu ouvi que sempre a gente é a mãe que reclama, é mãe exagerada, né? E que nunca tinha acontecido naquela escola um caso de racismo e que a escola tem 50 anos.
Aí eu falei, isso aqui é um microcosmos do paraíso, eu quero morar aqui dentro dessa escola com meu filho. Se em 50 anos nunca aconteceu um caso de racismo, isso aqui é um case, vamos estudar, vamos, né, vamos escrever sobre isso. Vamos... Então, assim, é uma negação total. Né? Eles nunca admitiram que foi racismo, era bullying. É tudo a gente que inventa, né? Também nenhuma mãe nunca reclamou lá do negócio da Bíblia. A gente que foi caçar problema. Gente, mais alguma pergunta? Boa noite, eu sou o Matheus. E é uma pergunta com uma colocação, e aí, recebam aí. Eu não sou pai, né? Penso em adotar mais para frente, e é uma conversa que eu sempre tenho com a minha noiva. E, enfim, esses tempos atrás, assistindo a série Colin em preto e branco, o Colin é um menino adotado, né, por uma família interracial, os pais são brancos e tudo mais. E chega um momento na série, ali, na vida dele, no caso, em que ele entende a necessidade de se envolver mais com a cultura, né, e os pais têm aquele colapso de nós não somos o bastante, né, como lidar com essa situação, né, quando os filhos, que isso acontece geralmente na adolescência, ali na pré-adolescência e adolescência, como lidar com isso, né, de entender o filho e apoiar isso. Por que essa pergunta? Porque eu, ao longo da minha vida, ouvi de muitas pessoas, né, enfim, de famílias que adotaram e tudo mais, de quando os filhos eles queriam se inserir na cultura preta, né, seja na música, seja na arte, enfim, no que for, a gente sempre ouve, mas porque essa música é uma música, né, de bandido, essas paradas mais assim. Então, como o pai lida com essa situação assim e como ele pode lidar, principalmente pais que não têm esse letramento racial? Posso? Matheus, acho que quando a gente pensa em adoção, tem 2 momentos em que isso pode acontecer, que são os medos, né, de algumas famílias. Tanto do desejo da criança de ir para a sua cultura, quanto do desejo da criança de talvez voltar para a sua história. Né? Então, quando a gente adotou a Vi e o Lê, por ser adoção tardia, uma das coisas que mais nos perguntavam era, mas e se eles quiserem ir atrás da família biológica? O que vocês vão fazer? Que eu acho que é um pouco disso. Né? Quando a pessoa ela tenta se voltar mais para a cultura, é um resgate de quem se é identitário, e voltar para a família biológica de origem também é um resgate identitário de quem se é. E eu acho que isso passa muito primeiro, pela nossa compreensão do papel do que é ser mãe e ser pai, que é muito atravessado pelo desejo de controle. Todos nós, no fundinho, gostaríamos de controlar o que os nossos filhos fazem, e, se possível, colocá-los em bolhas, né, de proteção. E aí, às vezes, o desconhecimento, quando a gente pensa, tanto na família de origem quanto na cultura, pensando por pessoas brancas, ou mesmo por pessoas negras que talvez não tenham vivências afroculturais, é o que está por trás de todos os preconceitos. Né? Então, o que é o rap, quem que canta rap, qual é o estereótipo do rap, o que é o funk, o que é a religião de matriz africana, o que é, enfim, o trap, os 4 elementos do hip-hop, o samba, a capoeira. Né? São todas coisas que foram muito atravessadas pelo racismo, muito negadas e muito longe da ideia de cultura. Então, acho que, primeiro, é difícil para algumas pessoas brancas entender que o filho quer mergulhar na cultura preta porque nem acha que é cultura. Né? Então, se você não acha que é cultura, como é que você vai achar que é uma coisa boa? Então, eu acho que isso também passa pela mesma provocação de quem são as pessoas do seu convívio, o que você consome, né? O que você lê, o que você ouve, o que você assiste, o que você come, porque tudo isso vai nos compondo e fazendo com que a gente leia o mundo de maneiras mais estereotipadas, menos estereotipadas. Então, acho que tem essa questão de, primeiro, é preciso enxergar como cultura para depois entender por que isso é importante para o filho. Se a gente nem enxerga como cultura, aí só fica preconceito mesmo. Né? E, no nosso caso, eles
Eles vieram com muitas coisas que a gente falava. Nossa, vou contar para vocês um negócio. Daqui a pouco as pessoas vão falar que eu tenho preconceito com as religiões cristãs. Não é isso. Mas eu me lembro que no dia que a gente estava voltando com as crianças, que eles vieram para a nossa casa, estavam muito ansiosos e não chegava nunca, né? Eram tipo 3h30 de carro. E aí eles estavam lá, né? Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, toda hora. Aí chegou uma hora, eu falei, vamos colocar uma música, vamos cantar uma música. Só que assim, eu não conhecia eles direito. Foi um ano um mês de aproximação, e eles foram para casa de vez. A gente conheceu eles 13 de novembro, 13 de dezembro eles foram para casa. Aí a gente colocou umas músicas infantis que eles sabiam cantar, a gente foi cantando. Aí chegou uma hora, a gente desligou o rádio, e aí a minha filha começou a cantar um louvor. E ela cantou esse louvor por uns 20 minutos sem parar. E aí a gente, no banco da frente do carro, eu e meu marido, Vitor, né? E ela lá cantando, e cantando, e cantando. E eu olhava para o Vitor assim, né? Vai ser meio interessante isso aí, né? Porque não era a nossa religião e tal. Então a gente falava, nossa... E aí, né? Já pensou se a Vitória cresce, ela decide que ela quer ser uma cantora gospel? E aí, o que a gente vai fazer? Fazer nada, vamos apoiar, né? Porque essa era a referência que ela tinha, era esse tipo de música que ela gostava. Agora, ela conheceu outras coisas, ela escuta as músicas que a gente escuta, ela canta de vez em quando umas musiquinhas lá, que agora eu não sei se é da escola que dá o desenho do Noel, ou se ela ainda lembra da época do abrigo, mas ela ampliou o repertório dela. E aí, o que eles vão escolher, o que eles gostam, o que vai ser daqui para frente, a gente não sabe. Mas a gente tem que oferecer possibilidades, né? Então, acho que é isso. E só para completar, né? Você, se é que eu posso completar. Mateus, assim, independente de ser filho adotado, não ser adotado, os nossos filhos, eles são, pelo menos, na minha perspectiva, eles são criados para fazerem escolhas. Né? A partir do momento que a gente sabe que não está criando um autômato ali, né? Alguém que vai reproduzir todas as coisas que a gente acha como ideal, né? A gente fica um pouco confortável de saber que os nossos filhos, eles podem fazer escolhas. E eles têm para onde voltar com essas escolhas que eles podem fazer. Então, os nossos filhos, eles vão fazer escolhas que são completamente antagônicas ao que a gente acredita, ao que a gente acha. E tem uma hora que a gente vai deixar ele. E também vai ter uma outra coisa também que é bacana. Às vezes, nossos filhos fazem escolhas e nos trazem coisas, né, que a gente fala assim, poxa, eu nunca pude acessar isso aqui. Né? Então, se a gente não permite que faça escolhas, se a gente sempre quer proteger, uma hora ele vai ter que sair. Não é? Eu sempre costumo dizer lá nas minhas aulas de educação perinatal que carreguem muito seus filhos, que cuidem muito deles, que brinquem muito com seus bebezinhos, porque uma hora a função do ser humano é ser livre, né, e ser independente. Eu crio o filho para o mundo, né, para que ela se sinta segura de ir e, quando ela precisar retornar, retornar. Então, esse talvez seu receio é o receio de todas nós e todos nós, enquanto pais e mães, independente de ser família interracial, de ser família monoparental, enfim, todas as pessoas que têm uma criança sob sua tutela, que cuida de alguém, de uma criança, de um adolescente, a gente tem esse temor, mas a gente vai sempre ali, dar para que ele saiba, porque uma hora que ele quiser voltar, se ele quiser voltar, ele sabe onde ele pode encontrar seu primeiro apoio. Eu acho que isso é muito importante. E eles trazem coisas incríveis para a gente. Nossos filhos trazem coisas... Nossa Senhora, é uma outra história. Bom, gente, a gente está caminhando aqui para o final. Ainda dá tempo de mais uma pergunta. Oi, boa noite. Meu nome é Helena, eu trabalho aqui no SESC. E eu participo do coletivo Negrex. Então, eu tenho bastante contato com... O Negrex é um grupo de estudantes negros de medicina, e eu pego muito essa vivência deles em relação a serem filhos de pais brancos. Eu tenho uma colega que os pais são japoneses, né? E eu sinto, durante rodas de conversa, eu sentia muito, a partir deles, a questão de... eu preciso pertencer a um outro lugar, né? E eu estava escutando também lá de cima a pergunta do como fazer os filhos pertencerem a esses meios.
E aí agora gera mais confusão ainda para mim, porque eu pretendo também adotar, né? Mas quando você fala assim, a gente tem que deixar o lugar do filho dele poder voltar para si, né? Como que na vivência de vocês, vocês puderam levar os filhos de vocês, porque como pessoas negras, mas também tentando entrar na lógica de pessoas brancas, como levar essas crianças de uma forma que elas sejam, às vezes, não ficar forçado, ou então de mostrar para elas que elas podem voltar para os pais brancos também. Porque eu acho que isso é uma das coisas que eu mais notei dentro das conversas, tipo, a própria iniciativa de ir, todos aqueles jovens eram livres para ir, estar naquele espaço, mas eu não vi a iniciativa o conforto de poder voltar. Falar assim, meus pais não vão entender isso. Como que isso pode ser trabalhado com os pais, assim? Quero ver se eu entendi direito essa pergunta. O coletivo Negrex teve o Enegrex agora, né? No Rio, não foi? De estudantes e médicos negros, né? São pessoas negras que foram adotadas por famílias brancas e que vão para esse processo de letramento racial, de inserção na cultura negra, e que as famílias brancas, muitas vezes, entendem isso como uma negação da família branca. De que, como se, a partir do momento em que ela se reconhece como negro, essa ligação anterior com a família branca ela se fragmentasse. Porque quando aqui a gente está conversando, pode ser que tenha alguém que nunca conversou com aquele filho, né? E começou naquele momento. E era muito o que eu via, assim, aquele momento foi o primeiro momento, igual você falou assim, foi quando eu descobri que eu era negra, né? E teve aquele momento de ir para fora, que a gente fala da época da adolescência, né? De conhecer o outro. E aí, como os pais que estão, que é uma dúvida até para eu, às vezes, aconselhar um pai ou uma mãe, mas como é que faz para os pais, nesse momento, entrou agora em contato, está numa questão da negação da família, como é que faz para trazer de volta, mostrar que ali é o lugar de ficar junto, isso, de mostrar, estamos aqui. Entendi. Eu acho que esse ponto, talvez, primeiro, os pais precisam entender o que esse movimento do filho é. E qual é o objetivo primário? Né? Então, quando a gente passa por um processo de se reconhecer, de uma imersão na própria cultura, e se para isso é necessário se afastar dessa família branca, essa pessoa está buscando uma identificação com quem ela é. No fim, o que ela está buscando é se reconhecer, se entender, ser feliz com essa forma de existir. É muito importante que a gente lembre os pais que isso não é uma negação dessa família branca, né, de que vai desconsiderar tudo o que foi vivido com essa família, mas é algo para completar, não substituir. Né, porque, muitas vezes, o pai entende que esse filho está buscando outras coisas que vão substituí-lo, colocar outras coisas no lugar de tudo que ele ofereceu, quase que num sentimento de insuficiência. Né? Então, agora, tudo que eu fiz por ele até hoje não valeu de nada e ele precisa beber de outras fontes. Então, eu não sou o suficiente para ele? E não, nós não somos suficientes para os nossos filhos. E que bom. Só que isso é um processo que o pai precisa olhar, enquanto indivíduo. Né? Nesse caso, tem que ser a terapia do filho para lidar com o processo de letramento racial, a terapia do pai para se ver nesse lugar de que, sim, somos substituíveis e não somos a resposta absoluta para os nossos filhos e não conseguiremos oferecer tudo que o nosso filho precisa. Isso vai acontecer, inclusive, com os meus filhos, que nós somos uma família preta. Né? Eles têm uma mãe e um pai preto, eles são 3 crianças pretas, mas eu não serei suficiente para eles em todas as áreas da vida deles. E isso tem muito a ver, não sei se você estava aqui no comecinho, que eu falei que a gente precisa, para pensar em família interracial e adoção, a gente precisa primeiro pensar o que a gente entende por família, o que a gente entende por interracial, o que a gente entende por adoção. O que eu, enquanto mãe, entendo por maternidade? Qual é a minha expectativa, quando eu me tornei mãe, do que é ser mãe? Então, é um olhar muito mais profundo desse pai, dessa mãe, para quais eram as expectativas que ele tinha
do que do processo que esse filho está vivendo. E entender que isso vai ser importante para essa pessoa, é para que esse filho seja cada vez mais feliz. Esse é o nosso objetivo enquanto pais, né? Que os nossos filhos sejam felizes, ainda que as escolhas não sejam as que nós faríamos ou da forma que nós faríamos. É entender que esse filho, no caso, né, são estudantes de medicina adulto, teve bagagem, inclusive desse pai e dessa mãe branca, suficiente para ser um ser autônomo, responsável e que vai viver as suas próprias descobertas. A gente cria os filhos para o mundo, que é isso que a Xenia fala, mas é muito maluco essa coisa de criar alguém para ser autônomo. E eu já sinto isso com os meus pequenos. De vez em quando, eles me dão umas respostas atravessadas que eu engulo e falo, ai, nossa, criar criança autônoma é tão legal, né? Precisa ser tão autônoma assim agora? Né? Eu tenho muita vontade de falar, mas por quê? A Vitória, a minha filha, é a rainha dos porquês. Se você pedir para ela fazer qualquer coisa, ela vai te questionar de absolutamente tudo. E assim, que bom, né? Quero que ela seja uma mulher questionadora, autônoma. Mas tem hora que é só porque eu estou mandando. É só porque eu quero mesmo, porque eu sou sua mãe. Então, criar a pessoa para ela ser autônoma é uma delícia. Até a página 2. Talvez tenha que lembrar esses pais que, no final, o objetivo era: quero ter um filho que, quando for adulto, saiba escolher o que é importante para a sua vida. Se esse processo de letramento racial é importante para a vida do filho e você acredita que você deu uma boa base, apoia. Faz sentido? Uhum. Mas acho que tem muito da dor desses pais também, por essa sensação da renúncia, né, da perda, do abandono, da substituição, que isso é muito pautado pela questão racial e muito pautado pela questão da adoção. Né? A gente não sabe o quanto esses pais também lidaram com os medos de que esse filho, em algum momento, fosse embora. Tem muitos pais por adoção que têm esse pavor, que não conta, né? Então, até hoje, a gente tem as crianças que não sabem que são adotadas ou que os pais têm pavor de imaginar que o filho um dia vai querer ir atrás da família biológica. Lá em casa, as crianças falam sempre disso. A gente fala para eles que, quando eles crescerem, se eles quiserem, a gente vai atrás. Mas não são todas as famílias que lidam assim. Então, qualquer tentativa de sair do que a família construiu ativa esse gatilho para muita gente, né? Pode ser que a chave esteja aí. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu queria só colocar também uma questão pessoal também da minha experiência, que eu adotei meu filho aos 9, e no começo, né, que ele ainda não estava ainda 100% seguro, né, a criança testa a gente e tudo mais, muitas vezes eu pegava ele triste, chorando, e ele não me dizia o motivo, não me dizia o motivo, não me dizia o motivo. E eu sempre falava, qualquer coisa que você esteja sentindo, é importante você compartilhar e eu vou respeitar. E aí demorou algum tempo para ele me dizer que, na verdade, ele estava com saudade da mãe biológica. Demorou um tempo para ele ter confiança, né? Porque aí ele falou, eu achei que você ia ficar brava comigo. Né? Então, é de dar esse espaço de segurança para ele falar, é muito normal e bom e positivo que você tenha saudade da sua mãe biológica. E a sua mãe biológica é fundamental na sua existência, e respeitar essa história anterior da criança, né? E é exatamente, se um dia ele quiser procurá-la, ele tem todo o direito, e eu já falei isso para ele várias vezes também. Hoje ele fala abertamente desse sentimento que ele tem por ela. Ele chama de mãe? Ele chama de mãe? A biológica? Sim, ele tem 2 mães, ele é muito resolvido agora nesse sentido. Eu tenho 2 mães. Lá em casa também, eles falam mãe, eles falam que eles têm 3 mães. Que sou eu, a mãe biológica, a mãe de santo. E está tudo bem. E está tudo bem. Então, é isso, né? Os meus, o que eles trouxeram é saudade do irmão. Então, tem um irmão mais velho, e eles falam muito. E aí, às vezes, eles até pensam, se ele tivesse vindo, você teria 4 filhos, né, mãe? Aí eu penso, não teria, né? Nem vocês seriam meus filhos, não ia dar. São só 3 mesmo, mas tudo bem. Então, é isso, eles falam sobre isso. E em casa, vem muitas vezes essa memória da família de origem, quando eles passam por alguma coisa muito boa. Dias em que eles estão muito felizes, eles normalmente ficam naquela de queria que meu irmão estivesse aqui. Né? Então, eu acho que isso é uma
constatação importante da gente, enquanto família por adoção, ter. Os nossos filhos têm uma história antes da gente. E a gente não pode apagar essa história, né? E seja pela cultura, pelo afeto, pela dor, pela violência, não importa. Existe uma história, e essa história é deles, não é minha. A minha história com eles começa a partir do momento que eles entram na minha vida. Mas, antes de mim, eles passaram por várias coisas. Acho que é isso, gente. Gente, é isso. Precisamos encerrar. Primeiramente, agradecer muito a presença das nossas palestrantes aqui, com essa fala de muito afeto, né, que eu acho que é principal aí quando a gente fala de adoção, de acolhimento. E agradecer principalmente a presença de todos vocês aqui, que nos ajudaram, né, nesse debate, com as perguntas, com as proposições. Agradecer aqui ao Sesc Bom Retiro e convidá-los ainda a continuar prestigiando aqui a mostra Omodé, que vai até 27, né, até o finalzinho do mês de agosto, com várias atividades, espetáculos. Está rolando a exposição aí, está muito bonita também. E muito obrigada a todas e todos. Muito obrigada, Adriana, Aline, Xênia. Muito obrigada também às nossas intérpretes de Libras, Gabi e Amanda. E obrigada a todos e todas do público que fizeram este momento possível. Reforço aqui o convite para vocês estarem conosco no próximo bate-papo, que está programado para a semana que vem, com o título Infância Negra, Família e Comunidade, que será com vovó Cici de Oxalá e Nego Bispo, e mediação de Fabiano Maranhão. Vai ser dia 9/8, quarta-feira, às 19 horas. Estão todos e todas convidados, e uma ótima noite.